Olá pessoal, vamos lá então, continuando a nossa disciplina aqui de linguagem de programação 2, tá? Nas primeiras aulas lá então eu passei ferramentas, então ambientes aí de programação, a segunda entramos na condicional e a gente viu um pouquinho do algoritmo, né? A gente viu aí como criar um exemplo, né? De um primeiro programa ali que avalia quanto de rendimento você tem numa aplicação financeira, tá? E no final eu ia até começar já naquele vídeo a parte de laços de repetição, porém o vídeo começou a ficar muito longo e eu preferi fazer um segundo vídeo que é esse, beleza? Então vamos lá, pessoal. Deixei na telinha aqui, ó, do nosso material aqui oficial, tá? A documentação oficial do Java aqui no site da Oracle, alguns tipos, né, de laço de repetição. Então ele mostra aqui o tipo while, olha lá, o tipo do while, tá? O do while trabalhando de algumas formas, tá? E nós temos também o tipo for, beleza? Bom, então só para explicar rapidamente aqui, ó, eu tenho até um exemplo aqui dos laços de repetição, né? Então esse daqui foi o último exercício que a gente fez aí na aula passada. Eu até expliquei aqui um enunciado para vocês estarem treinando um pouquinho também de, né, com esse tema aqui de aplicações financeiras, que é importante, interessante, tá? Laços de repetição, olha lá, então nós temos aqui o laço utilizando for, utilizando o do while e utilizando o while, tá? Então vamos ver aí onde que são interessantes cada uma dessas aplicações, certo? Vamos começar aqui com for, na verdade, apenas para recapitular, né, pessoal? Ó. Então nós temos aqui bom, eu vou abrir esse arquivinho principal, eu acho que está aqui, ó. Tá, vou até comentar o que eu fiz anteriormente, na aula passada. Certo? Vou jogar tudo aqui. Até aqui. E vamos ver o primeiro laço da repetição, tá? Que é bem tranquilo aí. All for, tá? Então nós temos aqui a inicialização desse laço de repetição, né? Que ele pode ser feito de forma progressiva ou regressiva, né? Então, por exemplo, vamos começar ele aqui com 0, da forma progressiva. Enquanto ele não chegar, por exemplo, no 10, eu não vou parar de fazer a impressão de uma informação qualquer. Então, vamos pegar aqui, vamos tentar imprimir aqui, ó, as linhas. Então, vamos colocar aqui, ó, a linha que a gente está atualmente. Vamos tirar isso aqui. E vamos colocar aqui o valor de x, certo? Só isso. Então, nosso laço progressivo, então ele vai rodar aqui, olha lá, de acordo com o número de vezes que eu coloquei aqui. Então, se eu usar nosso operador condicional aqui, ele vai aumentar um pouquinho, né? Tá? O laço regressivo, então a gente pode começar aqui com 10, por exemplo, e fazer ao contrário, enquanto ele for menor, enquanto ele for maior que 0, aliás. E aqui, x menos menos. Esse x mais mais, x menos menos, né? X mais mais, por exemplo, é a abreviação de x igual a x mais 1. Lembra disso aqui? Seria exatamente isso, tá? Então vou comentar aqui para não ficar muita coisa impressa. E aí ele faz a impressão regressiva, né? O nosso laço regressivo partindo de 10 e chegando a 1. Tudo bem? O for também a gente consegue fazer, por exemplo, com que ele percorra uma lista, por exemplo, um vetor no caso, né? Basta a gente usar aí o comando length. Mas antes de falar sobre ele, vamos trabalhar um pouquinho com while, o laço while,
Então ele vai acessar, só que aqui a gente precisa criar aqui também uma variável, pode ser um y aqui para mudar um pouco, e colocar a condição dele aqui, né? Então enquanto y for, vamos falar, menor que 10, por exemplo, eu venho aqui e coloco a expressão y mais igual a 1, tá? Ou y igual a y mais 1, aí tanto faz, tá, pessoal? Ou o famoso y mais aqui, tá? Qualquer um deles aí, ele vai funcionar. Inclusive, se eu deixar os três, eu acredito que ele vá... Vou colocar um system aqui, ó. Y. Se eu manter os três aí, ó, ele vai o quê? De 3 em 3? Olha lá, de 3 em 3, porque os três deram certo, entendeu? Então você pode escolher qual deles aí agrada melhor. Eu acredito que esse aqui seja mais compacto, né? Então a gente mantém normalmente esse, certo? Aí nós temos aqui a mesma coisa, né? Vou até usar aqui esse y aqui eu já declarei. Bom, vamos ver aqui. Eu vou manter ele aqui também, mas vou fazer aqui agora o regressivo, né? Igual eu fiz com o for, tá? Só que aqui menos, tudo bem? Então, ele vai... Só que aqui, ó, eu preciso falar que o y é igual a 10, tá? Atribuir um valor para ele, porque senão ele não faz a regressão, tá? Olha lá. Beleza? E no caso do while, pessoal, que é um outro laço de repetição, a gente tem a condicional depois. Então, de qualquer forma, ele vai entrar. Isto é, de qualquer forma, ele vai executar a primeira linha, independente do que eu coloco aqui de expressão. Então, por exemplo, vou voltar a falar que o y é 0, tá? Então, enquanto o y for menor que 10, ele vai rodar aqui, ó, tá? Ou eu posso fazer o contrário. Bom, aqui você sabe que ele vai... Vamos jogar aqui, ó. Fazer o laço progressivo de qualquer forma, né? Vou tirar aqui, tirar aqui. Ele vai fazer o laço progressivo, tá? De 0 a 10. Olha lá. De 0 a 9, na verdade. Tá? Se quiser o 10 aqui, eu coloco igual. E... Só que o primeiro deles aqui, ó, a primeira vez que ele rodou de forma automática. Então, mesmo que essa condição aqui não esteja favorável, por exemplo, se eu colocar enquanto y for maior, sei lá, que 20, ele nunca vai chegar nisso, né? Então, y é igual a 0, vai cair aqui. Mas a primeira instrução aqui, ó, ele acaba rodando, tá? Porque é uma característica do do. Tudo bem? Desculpa, mas os laços de repetição são basicamente esses, tá? Eu esqueci na aula passada, pessoal, de comentar aqui sobre um outro laço de repetição que a gente poderia ter aqui, ó, que é o laço, vou até copiar aqui, ó, que é o laço ternário, tá? Que no caso é isso aqui, ó. Tá? Você pode até pegar ele aqui inteiro e eu vou colocar aqui, ó, logo depois aqui. É um laço de repetição que você consegue programar ou, ó, vou até completar ele aqui, ó, int idade igual a 34, por exemplo, tá? E aqui a gente começa, se idade. Normalmente ele vai funcionar dentro de uma função ou coisa desse tipo, né? Então vou colocar aqui, ó, um system out para, olha lá, ele tirar. Aqui eu vou fazer assim, maior, menor, e aqui vou colocar nada aqui, porque aqui não acabou o negócio, tá? Isso daqui, ó, é nosso operador ternário, tá? Então a gente consegue fazer uma condicional na mesma linha, tudo bem? Então faltou, quando eu passei a parte de if, a parte de Swift, passar também esse exemplo, tá? Esse é um exemplo bem simples aí,
tá? Inclusive, você pode até concatenar com alguma coisa aqui, ó. Você é de maior ou menor, né? Vai colocar ali e concatena, tá vendo? Aqui ele vai ter que ser feito assim, ó, tá? Executa. Uma pessoa de 34, ele vai retornar que é de maior. Beleza? Então tá, operador ternário, que chama isso aqui, ó. Operador ternário, que basicamente ele faz aí uma condicional na mesma linha, beleza? Então tá, esses são os tipos aqui de laço de repetição, certo? Vamos falar um pouquinho, pessoal, antes de continuar aqui, ó, vamos falar um pouquinho aqui de vetores e matrizes, tá? Vetores e matrizes também é outro ponto interessante, é bem tranquilo também, tá? Então, vamos começar, que nada mais é do que um array, né? Os vetores são arrays, tá? Então, nós temos aqui o que acontece, né? Toda vez que você cria um array, essa seria a sintaxe básica para criar um array de inteiros em Java. O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está declarando um array, tá? Fazendo a declaração de um array, de uma variável, mas aqui ainda você não sabe qual o tamanho desse array, tá? Então você precisa alocar o tamanho dele, alocar quanto de memória você vai precisar ter nesse array. Então, cada espacinho desse é o espaço de um inteiro. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos comentar esse cara aqui. Vamos separar as coisas aqui, ó. Colocar aqui, ó. Laço de repetição. Tá? Vou jogar esse carinha aqui, ó. Nosso laço de repetição. Aqui seria a parte de condicionais. Condicionais. E aqui seria a parte de vamos por aqui no final, ó. Vetores e matrizes, certo? Então vamos pegar o primeiro ali, né? O primeiro exemplo nosso aqui, ó, tá? Int, vamos criar ele aqui, ó. Int array, tá? Vamos tentar colocar o mesmo nome aqui, ó. Um array, ele fala aqui, né? Olha lá, usando o camel array. Beleza? Bem simples aqui. Aí nós temos aqui a declaração desse cara aqui, ó. Ou melhor, ele coloca já de cara ele aqui, né? A variável igual a new array. E ele define a quantidade de espaço, né? De elementos que esse array vai ter. Na verdade, você escolhe o tipo aqui, né? Então, int ou float, tá? Ou string, beleza? Ó, string ele não pegou, tá? String tem uma forma diferente aqui de pegar, porque na verdade você precisa declarar ele como string aqui no caso, né? Olha lá. Certo? Então vamos criar aqui esse do int. Então ele vai criar aqui um vetorzinho de 10 espaços e aí a forma de adicionar as informações aqui para cada espacinho, né? Então você tem aqui o array, define, sempre ele vai começar do zero, tá? E a gente coloca aqui o valor que a gente quiser em decimal, né? Usando aqui um número inteiro. Então você pode usar de forma manual assim, que nem ele fez aqui, né? Então, olha lá, tá? Fez de forma manual. E aí, ó, a gente pode usar esses laços de repetição que a gente criou para percorrer esse array, tá? Então, por exemplo, usando o for, como que seria isso, né? Vamos pegar aqui, ó, z
igual a 0. Enquanto z for menor que, aí você digita lá o nome do array, ponto. Vamos ver o que ele tem aqui pra gente. O length, ele já mostra aqui, né, o comandinho length, tá? Z++. Tá? O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai percorrer, então vamos jogar o System Out aqui, ó, cada uma das linhas e vai mostrar linha tal, valor de z. Você pode até falar a posição, né? De z na posição, aí concatena com z, posição do... E aí a gente joga nosso array lá, ó, array na posição que você quer pegar os elementos. Tudo bem? Então aí ele vai automaticamente imprimir aqui os, olha lá, os dados que foram definidos aqui. Aqui eu preciso colocar um espacinho, né, para não ficar achar que a posição faz parte do valor. Ó. Tá? Executou lá, posição 3, olha lá. O valor dizendo na posição 3 é 400, tá? 500 e por aí vai. Então ele usou um for para percorrer esse vetorzinho aí. A gente pode fazer a mesma coisa aqui usando o while, tá? Mesmo esquema. Int. Você tem que colocar aqui, o z já está igual a 0. Z igual a 0, vamos fazer um teste aqui, ó. Não, porque ele está aqui, ó. Z menor que array.length, pega o tamanho dele, tá? E aí vai embora, mesmo esquema aí que vocês conhecem. Beleza? Joga ele aí. Usando o do, pessoal, eu acredito que não seja tão legal porque ele vai executar a primeira linha de forma automática. Então, se não aceitar a condicional que tem ali inicialmente, ele pode dar um certo problema, beleza? Então a gente deixa só usando aqui o while, certo? Ele vai executar aí da mesma forma. Beleza? Então é isso. Esse laço de repetição aqui, a gente consegue também gerar ele utilizando a iteração, né? Então a gente consegue fazer uma iteração aqui desse cara. Então, por exemplo, ó, pode colocar aqui for int z, que vai receber array. Então, ele vai fazer um for iterativo aqui, né? Deixa eu ver se esse array é int. Deixa eu só ver aqui. Ah, é porque não está... Acho que não está declarado, né, esse z aqui, que ele está dando esse errinho aqui. Vamos ver se ele tem aqui uma sugestão. Rename, ó, vamos renomear aqui, ó, z1. Acho que porque ele já está sendo criado aqui, dupla declaração, dá erro mesmo. Bom, colocando dessa forma, a gente consegue dar o sys, só que a saída dele é um pouco diferente agora, né? Como que vai se dar a saída dele, né? A gente vai colocar aqui, ó, o valor de z tá? Depois, se você quiser definir a posição, mas a princípio, ó, vou tirar aqui para imprimir só isso. Olha lá, tá vendo? O valor de z mas aí como que eu imprimo a posição dele? Para imprimir a posição, você vem aqui, cria uma variável v, por exemplo, tá? E aqui, ó, você pode concatenar, falando que a posição
é V, tá? E para incluir o V0, a gente faz assim. Coloca a concatenação depois que ele mostrou aqui. Então, as posições começando com 0, tá? Então, a posição 0 é 12, olha lá, respeitou. Beleza? Então, é uma interação aqui que a gente faz com esse, usando o laço de repetição. Tudo bem? Então, isso que é interessante. Beleza? Vamos ver se tem no material aqui alguns outros casos, ó. Ele tem a declaração aqui de todos os tipos de variáveis, tá? Como que é feito. Ele tem aqui a inicialização de um array na posição. Ele tem aqui uma matriz, ó, então aqui ele já usa uma matriz, certo? Então, ó, isso aqui, ó, esse Mr. MS aqui, ele vai ficar numa linha da matriz, na linha 0, vamos falar assim. E esse aqui vai ficar na linha 1 da matriz, tá vendo? Ó, linha, coluna. Então, é assim que a gente trabalha com matrizes. Como ele está exibindo aqui, ó, 0 e 0, o que ele vai mostrar aqui, ó, name 00, name 01, 10. Então, 00 o que? É esse Mr. aqui. E 10 é a linha 1, que é isso aqui, na posição 0, que é isso. Linha 1, posição 1, é isso aqui, tá? Então, é o Jones, ele vai mostrar aqui na linha 0 esse MS aqui, tá? Olha lá, olha os output, tudo bem? Então, a matriz é a mesma coisa, só que você declara dessa forma. Lembra disso? Sempre trabalhando aí com linhas e colunas nessa ordem, tá? Olha lá, copiando arrays. Então, aqui tem, ele vai continuando aqui a mostrar aí as especificidades aí dos arrays. Beleza, pessoal? Então, nós passamos aqui pelo laço de repetição, passamos pela condicional, passamos pelos arrays, tá? Um exemplinho bem simples aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só comentar isso aqui, ó. Só para a gente ver um exemplo um pouquinho mais sofisticado sobre o laço de repetição, tá vendo? Aqui, ó, ele já está usando classes e objetos, tudo bem? Isso daí deixa eu fazer um outro vídeo que eu vou exemplificar exatamente o que seria classes e objetos. Mas por enquanto, pessoal, vocês já podem fazer alguns exercícios desse nosso vídeo, tá? Um dos exercícios legais para fazer, utilizando laço de repetição e condicional, seria esse aqui, né? O primeiro, ele já entra com condicional, tá? Então, o estabelecimento comercial possui margem de lucro de acordo com o valor do produto, tá? Utilizando a seguinte relação. Então, ele tem uma margem de lucro aí para o produto até R$50, 50 a 100 e mais de R$100. Faça um programa que leia o valor de custo de um produto e mostre na tela o valor do lucro, tá? Então, bem simples, não precisa de laço de repetição nesse. Esse daqui, ó, é um programa que receba 2 números e executa as operações listadas. Esse também não precisa. E esse terceiro já é o que entra laço de repetição, tá? Em um cinema, cada espectador respondeu a um questionário que perguntava a sua idade e a opinião do filme, ó. Então ele tem que dar a opinião de A a E. A entrada de dados sobre a opinião deve ser validada. Ao final será indicado quando a idade do usuário for informada como negativa. Então, se a pessoa colocou -1, para o programa, tá? Então, construa um programa que lendo esses dados, calcule e apresente quantidade de pessoas que respondeu a pesquisa, média das idades e porcentagens de cada uma das respostas, tudo bem? Então, olha lá, eu já deixei um exercício para vocês treinarem tanto condicional quanto laço de repetição, beleza? Então é um exercício bacana aí para a gente começar a treinar, a aquecer os motores aí para começar a pegar a sintaxe do Java, certo? Beleza, pessoal. Então vou ficar por aqui. Não deixe de fazer então o exercício de 1 a 3 do material, tá? Esse material aqui
Eu vou colocar na descrição do vídeo, eu coloco o material, mas ele vai estar lá no nosso Classroom também. Tudo bem? Obrigado, pessoal, e não percam a próxima aula que já entra com orientação a objetos.